Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Texto conhecido da palavra do Senhor. Vamos ler este versículo neste momento. Hebreus 4, 12. Diz a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deus, tua palavra lida, que teu Santo Espírito, Pai, possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para entendermos e aplicar na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos propondo trazer para você, neste mês de abril, uma outra série de mensagens. Falamos no mês passado sobre relacionamentos que transformam. E neste mês, é o mês da Escola Bíblica Dominical. Hoje pela manhã, você que esteve conosco, viu uma classe da Escola Bíblica Dominical dos pequeninos, apresentando aqui uma canção. Foi um momento muito bonito. E eu quero, na verdade, incentivar você a participar da Escola Bíblica Dominical, aprender a palavra do Senhor. E nesse mês da Escola Bíblica Dominical, nós queremos trazer uma série de mensagens que eu estou intitulando de Fundamentos. Quero falar com os irmãos a respeito de alguns fundamentos da nossa fé, da fé cristã. Coisas muito importantes que precisam estar muito alicerçadas na nossa mente, no nosso coração, para nós vivermos a nossa vida, vivermos a fé cristã. Então nós vamos abordar uma série de assuntos, obviamente nem todos os fundamentos, mas alguns fundamentos selecionados para isso. Eu quero convidar você a participar conosco dos cultos neste mês de abril, para que juntos a gente possa formar um conhecimento, meditarmos juntos, falarmos com o Senhor, orarmos juntos, meditarmos na palavra de Deus juntos. E neste primeiro momento, neste primeiro sermão, nessa série de mensagens, nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, porque é dali que nós tiramos os fundamentos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e nós vamos começar falando sobre as Escrituras. A nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que tem uma série de princípios, de doutrinas que regem o nosso entendimento das Escrituras Sagradas, ela começa, o seu primeiro ponto é exatamente sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero ler para você o que diz a nossa declaração doutrinária. Diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. O seu verdadeiro autor foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Ela revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Essa é a nossa declaração doutrinária. Eu estou lendo para os irmãos. Obviamente que ela tem, no decorrer de cada uma das afirmações, uma série de textos bíblicos que vão fundamentar cada uma das afirmações. Não é objetivo a gente ler e falar sobre isso nesta noite, mas apenas que você conheça um pouquinho do que diz a nossa declaração doutrinária. Queridos, a Bíblia é a revelação do Senhor, ela é a palavra do Senhor. Eu queria que nesta noite a gente pensasse um pouquinho mais sobre o que de fato isso significa e as implicações práticas disso na minha e na sua vida. Eu quero começar falando para você a respeito de 3 palavras importantes
no que diz respeito à palavra de Deus. Palavra revelação, palavra inspiração e palavra iluminação. Vou pedir para o irmão Renato colocar esta imagem para você. Revelação, o que Deus comunicou. Inspiração, como Deus comunicou. Iluminação, a capacidade que Deus nos deu para entender o que Ele comunicou, como comunicou. A palavra de Deus, ela é revelação, revelação de Deus. O que Deus comunicou? Quem é Deus? Quem nos criou? Como criou? Por que criou? Para que criou? A palavra de Deus é quem revela quem é Deus. A palavra é quem vai dizer e me permitir conhecer quem é Deus. É muito interessante que as pessoas naturalmente nascem com esse desejo de conhecer e buscar a divindade. Ainda que haja pessoas que se declarem ateias, ateu, ainda que existe essa questão que é tão difícil e complicada no nosso mundo, um mundo que jaz no maligno, que a própria palavra de Deus fala sobre isso, do inimigo, do diabo que cega as pessoas, mas existe no ser humano um desejo de buscar, de conhecer quem o criou, como as coisas começaram. Estou vendo aqui o pastor Werner, que trabalha entre os gerentes ali, ele esteve no ano passado, acho que foi o ano passado, né, trazendo uma mensagem aqui para nós. E ele estava falando um pouco do trabalho que ele tem feito ali, junto com outras pessoas da equipe, pastor Gunther, sobre o trabalho da tradução agora de partes do Antigo Testamento na língua xerente, e falando sobre o entendimento que os indígenas têm, e de como a cultura deles, como eles veem Deus. E eu me lembro que na mensagem ele trouxe um slide muito interessante, que falava desta visão do sagrado do índio, né? Então ele descreveu ao longo da história, e com histórias contadas, como ele percebia o Criador, o Deus, e atribuiu a elementos, e em muitas culturas acontece isso, ao sol, à grandeza, ao céu, né? O Deus, a criação está as coisas estão na criação. É a forma como eles veem isso, porque quem os criou, sem a palavra de Deus, como é que vai saber exatamente o que acontece, quem é esse Deus? Então se fazem conjecturas, a mente humana faz conjecturas. A Bíblia não é uma conjectura, a Bíblia é a revelação de Deus. Deus criou o mundo, criou a mim, criou a você, e Ele nos mostrou quem Ele é, um pouco de quem Ele é, porque o que Ele revelou a respeito dEle nas Escrituras, o que Ele quis, tudo a respeito de Deus está aqui. O nosso Deus é infinito, não caberia em um livro como esse, mas o que precisamos saber, o que é importante saber a respeito dEle, de quem servimos, foi revelado, é a palavra de Deus. Esta é a revelação de Deus, o que Deus queria nos comunicar. Esta é a palavra de Deus. Então como que a gente conhece a Deus? Como que a gente sabe ao Deus a quem nós servimos? Na palavra. Porque quem é Deus? A palavra diz quem é Deus. Como Deus se relaciona conosco? A palavra diz. E ela foi revelada para mostrar quem é o nosso Deus, o seu Deus. O que Deus comunicou, revelação. Como Ele fez isso? Como que Ele comunicou? Ele inspirou pessoas. Ele escolheu pessoas ao longo da história e Ele inspirou essas pessoas a comunicar o que Ele quis, a revelar o que Ele quis. Inspiração, a Bíblia ela é inspirada, e esta inspiração ela vem dos autores bíblicos, as pessoas a quem Deus escolheu e inspirou para escrever o texto bíblico. A gente vai desenvolver um pouquinho melhor essa ideia ao longo da mensagem, onde eu vou falar para você que a Bíblia não foi psicografada. Como essa inspiração se dá?
Algumas pessoas se confundem muito e fazem uma bagunça danada em relação a isso, e é muito importante a gente entender esses princípios básicos e fundamentais da nossa fé. E por fim, iluminação. Iluminação é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos entender a palavra de Deus e aplicarmos ela ao nosso viver diário. Portanto, a Bíblia, ela é revelação do Senhor. Ela foi inspirada, homens inspirados pelo Senhor escreveram as Escrituras, e nós lemos, entendemos, ela penetra o nosso coração, como nos diz o texto de Hebreus que nós lemos, através do Espírito Santo, que é quem ilumina a entender a palavra de Deus. Eu me lembro que recentemente, o pastor Jota chegou a falar num culto de domingo aqui um pouquinho sobre isso. Nós, na nossa semana de oração, tivemos ali uma série de mensagens trazidas, e o pastor Jota, ele trouxe uma mensagem num dia, e aí ele falou algumas coisas assim que foram... Alguns irmãos ficaram preocupados com a forma como ele falou, e eu até confesso que eu fui uma das pessoas que foi um pouco preocupado, né? A primeira coisa que eu fiz foi chamar o pastor Jota para conversar. Como assim, pastor? Você falou umas coisas ali, e alguns ficaram entendendo assim, não, como se a Bíblia não fosse suficiente, né? Ela não é a revelação do Senhor e tal. E aí houve Queridos, falar aqui na frente não é fácil, não. Falar aqui na frente é complicado, né? Dizer para os irmãos e tentar elucidar e colocar de forma didática o que nós pensamos é um desafio para todo pregador. E todo pregador, todo mundo que fala em público está sempre sujeito a falar alguma coisa que é mal interpretada, faz parte. A gente tem que se preocupar sempre com isso. Eu me lembro que conversando com o pastor Jota, no mesmo dia ou no dia depois, né, acho que no outro dia, né, nós sentamos ali, batemos um papo, conversamos, e eu falei, me explica melhor esse negócio, né? E aí nós batemos um papo muito gostoso ali, e eu pude perceber e compreender o que ele tinha falado, e não só compreender o que ele tinha falado, além de compreender, concordar com o que ele falou. E eu queria falar sobre isso nesta noite um pouquinho, porque tem a ver com a questão da iluminação. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, e nós temos uma diferença entre nós, os pentecostais, que temos divergências doutrinárias em relação à ação do Espírito Santo. Isso trouxe ao longo da história da igreja uma briga, às vezes até desnecessária, que leva os dois lados a extremos, e isso é ruim. E as pessoas, às vezes, elas querem tolir a ação do Espírito Santo. E às vezes colocam o Espírito Santo na sua cabeça, porque a Bíblia não fala isso não, mas colocam na sua cabeça como se fosse numa disputa entre o Espírito Santo e a palavra de Deus. E o pastor Jota falou isso aquele dia, e ele tem razão. As pessoas, quem que é maior, o Espírito Santo ou a Bíblia? O Espírito Santo fala comigo, a ação do Espírito Santo ou a Bíblia? Esta medida nem sequer é possível. O Espírito Santo é Deus, e a Bíblia é a revelação sobre Deus. Não existe disputa em quem é maior. Deus é maior do que tudo. O Espírito Santo é o próprio Deus. A Bíblia sem o Espírito Santo seria só um livro. Porque ela é um livro sobrenatural. Porque ela é viva, ela é eficaz, porque ela tem poder, porque o Espírito Santo é quem faz dessas palavras aqui o poder para que eu entenda, para que eu aplique, para que eu viva. É sim o Espírito Santo. Então eu tenho que entender que Deus revelou, Ele comunicou, palavra revelada, inspirou homens para escrever essa palavra. E me ilumina você através do Espírito Santo para que eu possa compreender a palavra do Senhor. E queridos, isto é fundamental. Eu não sei quem esteve aqui na quarta-feira passada, nós tivemos o pastor Rafael Abdala, trazendo aqui uma mensagem muito boa, muito inspiradora. Ele que tem sido um jovem pastor, 29 anos, eu não sei se você sabe, o pastor Rafael Abdala tem 29 anos, uma pessoa muito capaz, né? Ele é uma enciclopédia ambulante, e tem desenvolvido um trabalho no meio dos batistas muito relevante, e a gente fica muito feliz e teve o privilégio de ouvi-lo nessa quarta-feira. Nessa mensagem agora, ele falou algo muito interessante,
que viajando esse Brasil Batista fora aí, ele tem visto às vezes muitos doutores em teologia, teólogos profundamente conhecedores do que está nesse livro, destruindo igrejas, matando igrejas. Porque, queridos, não é o conhecimento das letras, se não houver a ação do Espírito Santo, se não houver o mover do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. E alguns, às vezes, pensam que para você entender a Escritura Sagrada, você tem que ser um intelectual completo. Eu não consigo compreender, eu não estudo isso aí não, porque é difícil demais. Não tem nada difícil, meu irmão. É a palavra de Deus, revelação do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados, sobre a dedicação que você tem. Eu vou abordar isso nessa mensagem. Mas o fundamento, você precisa entender isso, é que, em última instância, é o Espírito Santo de Deus quem ilumina você para você compreender e entender a palavra de Deus. O Espírito Santo só habita a vida do crente, como é que ele vai iluminar quem não é crente? Queridos, o Espírito Santo habita a vida do crente como selo, faz morada, sela, testifica. Mas é Ele quem faz a obra antes da salvação, inclusive, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Então o Espírito Santo, ele se move através desse livro. Já contei aqui na igreja uma experiência que eu ouvi de um pastor, que foi meu professor no seminário, que fazia um trabalho de recuperação com presidiários. E ele me disse e contou que a Bíblia, essas Bíblias que são chamadas edição de luxo, né, tem esse negócio que ela tem um papelzinho mais fininho, esse papel é feito à base de seda. E essa Bíblia foi proibida de ser distribuída dentro dos presídios, porque esse papelzinho de seda é o melhor papelzinho que tem para fazer cigarro. E aí os presídios virou um comércio, e quem ganhava essas biblinhas assim com esse papel de seda, vendia caro demais as folhinhas da Bíblia. E aí eles começaram a ter que entregar Bíblias com aquele papelzinho reciclado, papelzinho mais barato, para evitar o comércio lá dentro. E nesse trabalho que ele fazia ali, ele entregou Evangelhos de João para um pessoal que ele fazia um trabalho num presídio do interior de São Paulo. E ele conta o testemunho de uma pessoa que fumava e usava as folhas da Bíblia para fazer os seus cigarros. Só que ele arrancava a folha, ele lia e fazia o cigarro. Ele arrancava a folha, ele lia e fazia o cigarro. E fazendo isso com o Evangelho de João, ele fumou o Evangelho de João e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e parou de fumar. Olha que coisa! É exatamente isso que aconteceu. Isso é verdade, é um testemunho real do que aconteceu. Porque a Bíblia é sobrenatural, ela falou. Mas quem falou? O livro, o papel, as letras, a tinta escrita nesse papel? Não, o Espírito Santo de Deus, que iluminou o coração daquele homem, para que ele pudesse compreender e aplicar aquelas verdades, compreender a salvação em Cristo Jesus, e entregar a sua vida a Jesus, e deixar o vício do cigarro, e passar a viver uma vida ao lado de Cristo. Revelação, inspiração, iluminação. Palavras fundamentais para você entender, mas vamos avançar. Quero falar sobre algumas informações básicas das Escrituras, que eu acredito que você já saiba. A Bíblia é uma pequena biblioteca, ela tem 66 livros, não é? É uma pequena biblioteca, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, a gente fala aproximadamente porque alguns livros da Bíblia não se tem certeza de quem foi que escreveu, mas aproximadamente 40 autores, num intervalo entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito, de aproximadamente 1500 a 1600 anos. Só isso, meus irmãos, já mostra para a gente o sobrenatural do Senhor. 40 pessoas diferentes, escrevendo 66 livros diferentes, com estilos literários diferentes, e isso é importante saber, num intervalo de 1500 anos,
formando uma única história. Livros que se complementam, que falam uns com os outros, que apresentam uma unidade sobrenatural. Por quê? Porque é a revelação de Deus. Deus inspirou pessoas, homens, a escreverem da parte dele para nós. E nós hoje temos acesso a isso. E no Brasil, especificamente, livre acesso a ler, a entender. Como alguém que começou a escrever um texto 1500 anos do último que escreveu, conseguir seguir uma mesma linha de raciocínio, porque a linha de raciocínio veio de Deus e não dos homens. Isso é inspiração do Senhor. Eu queria falar para você alguns princípios básicos de interpretação. Existem muitos outros, mas eu quero destacar aqui alguns princípios para você. A mensagem central das Escrituras é Jesus Cristo. Você precisa ler toda a Escritura à luz de quem foi Jesus Cristo, da obra de Cristo Jesus, para interpretar o texto bíblico. A gente vai desenvolver um pouquinho melhor esse assunto, é importante que você saiba. Um outro princípio importante, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Como eu disse para você, são 66 livros que falam de uma mesma mensagem. Você pode usar a própria Bíblia, outros textos, outros versículos para compreender. Por isso muitas Bíblias trazem notinhas, númerozinhos ali do lado, com uma ligação sobre um outro texto. E se você for andando, você vai caminhando em vários textos e vai entendendo vários textos ao longo da Escritura, ao longo desses muitos anos, muitos autores. E a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Texto fora de contexto é pretexto. A Bíblia foi escrita dentro de um contexto. O contexto cultural vivido pelo autor é fundamental para a gente entender. E aqui alguns às vezes têm dificuldade, porque existe sim uma lacuna cultural entre quando o texto foi escrito e onde nós estamos hoje. Mas existem inúmeras ferramentas, todo mundo tem acesso a isso. Lembre-se, são ferramentas, mas o Espírito Santo de Deus, que habita o seu coração, ilumina você a entender o texto bíblico. Já dei também aqui a esta igreja o testemunho da minha bisavó. A minha família é de uma família, desde a minha bisavó, de pessoas, de cristãos, missionários, pessoas extremamente envolvidas. E isso tudo começou com a minha bisavó, sozinha, no interior de São Paulo, num sítio. Teve o exemplar das Escrituras, que a gente não sabe nem dizer como chegou até ela, e ela leu sozinha, se converteu. Um dia, um pastor que foi visitá-la, foi conhecer, foi pregar o Evangelho para ela, chegou lá naquela casa, começou a falar de Jesus. A minha bisavó disse: eu já conheço esse Jesus, que está nesse livro aqui. Foi lá, pegou o livro, e aí contou para o pastor tudo aquilo que ela sabia, e que ela vivia, e o pastor falou assim: a senhora já é crente em Cristo Jesus. É a Bíblia. O Espírito Santo de Deus ilumina. A Bíblia é suficiente. Diferentes estilos literários, como eu falei para os irmãos, tem poesia, tem narrativas, e precisam ser entendidos de forma diferente. Poesia, por exemplo, ninguém interpreta uma poesia ao pé da letra. Tem muitas coisas nas poesias que estão ali, é bonito, jogo de palavras, isso tudo tem nas Escrituras, e a gente precisa saber disso para interpretar o texto lido. E por último, interpretar o que vem antes à luz do que vem depois. Há uma revelação continuada, há um projeto de Deus e uma história sendo escrita. E você precisa entender que questões, por exemplo, do Antigo Testamento precisam ser entendidas à luz de Cristo Jesus, à luz do que veio depois. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu quero falar para você, então, em primeiro lugar, vou destacar algumas coisas mais importantes. Jesus Cristo é a mensagem central das Escrituras. Isso é fundamental você saber. Você precisa interpretar as Escrituras à luz de Jesus Cristo. Eu quero ler com você, não é este verso. Põe lá onde está o número 1 lá. Número 1, primeiro ponto. Vamos lá.
Jesus Cristo, a mensagem central das Escrituras. João capítulo 5, versos de 31 a 45. Acompanhe comigo a leitura desse texto. João capítulo 5, versos 31 a 45. Diz a palavra de Deus, Jesus falando: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Muito interessante, meus irmãos, esse momento na vida de Jesus. Jesus estava em Jerusalém, tinha chegado em Jerusalém, tinha acabado de fazer aquele milagre de curar aquele homem à beira do tanque de Betesda, e isso aconteceu num sábado, e aí judeus ali que eram radicais começaram a questionar o fato dele ter curado alguém no sábado, e fizeram uma confusão danada com isso, faziam confusão com o que Jesus fazia direto. Perseguiam Jesus, questionavam Jesus, não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus então está conversando com essas pessoas, Jesus está falando com essas pessoas. Quem eram essas pessoas, queridos? Pessoas conhecedoras das Escrituras, a saber aqui o Antigo Testamento nesse momento, conhecedoras das letras, dos ensinamentos. Por isso Jesus no final fala sobre Moisés, a lei de Moisés. Ele pega pesado com aquelas pessoas. Quem dá testemunha de mim, diz Jesus, foi Moisés, na lei, nas Escrituras. Vocês é que não enxergaram e não entenderam isso. As pessoas não entendiam isso. Eu já falei aqui na igreja uma vez, pregando uma mensagem sobre aquele momento onde Jesus ensina e nos chama a nós todos a depositarmos sobre Ele a nossa vida. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus vai dizer, tomem sobre vocês o meu jugo, sou manso, humilde de coração, tomem sobre vocês o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso naquele contexto, meus irmãos, acontecia porque os rabinos, eles tinham, dentro da autoridade religiosa que foi criada e instituída, o poder de colocar jugo sobre as pessoas. E esse jugo era determinado por um pensamento, por um estabelecimento de uma tese teológica fundamentada nas Escrituras. Havia muita intelectualidade envolvida nisso.
aonde ele apresentava diante de um conselho de rabinos, pelo menos 10 outros rabinos, a sua tese a respeito da vida prática das pessoas. E mesmo que a sua tese fosse diferente dos outros, mas se ela fizesse sentido e ela estivesse bem alicerçada com textos e com questões da lei de Moisés, ela era atestada por esses outros rabinos. E era dito então que esse rabino agora tinha as chaves do reino e ele podia impor jugo sobre as pessoas. Então, em aspectos práticos da vida humana, as pessoas poderiam escolher sobre o jugo de qual rabino elas estavam. Porque, por exemplo, a lei de Moisés dizia que não se podia trabalhar no sábado, mas o que significa não trabalhar no sábado? Por exemplo, você vive da agricultura, da criação de animais. O seu animalzinho, você tem 2, 3 animais, a sua ovelha se enroscou, caiu num buraco no sábado, ela vai morrer e eu vou perder a minha ovelha. Eu posso lá buscar a minha ovelha e salvar a minha ovelha no sábado, ou não posso fazer isso, porque no sábado eu não trabalho? Aí os rabinos iam discutir. Para alguns não podia, deixa morrer. Para outros podia. E o fato é que a pessoa escolhia, não, eu faço assim porque estou debaixo do jugo do rabino XYZ. Hilel, Shammai, Gamaliel, rabinos conhecidos no Novo Testamento. Um jugo estabelecido sobre a vida prática das pessoas. Isso foi o que a religiosidade trouxe para aquele contexto. E Jesus está falando para essas pessoas. Essas pessoas conhecem o Antigo Testamento, essas pessoas conhecem a palavra, essas pessoas meditam nessa palavra, essas pessoas têm teses escritas a respeito de como viver, mas elas não reconhecem Jesus, elas não reconhecem a revelação maior de Deus, o presente de Deus, o Deus conosco, que está diante delas, realizando milagres, falando da parte de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eles não entendem e estão cegos por isso. E Jesus vai chegar para eles e vai falar: vocês estão cegos, vocês não têm o amor de Deus. Vocês não conseguem compreender isso, vocês não conseguem compreender que as Escrituras testificam de mim. Não foi só João Batista que testificou de mim, não, Moisés testificou de mim. E vocês não conseguem entender isso. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Porque não tem como crer na lei de Moisés, não tem como crer, se não crer em Jesus Cristo, porque Ele é o ápice desta revelação. Nele culminou o projeto e o propósito de Deus para a salvação do homem. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Visto, porém, que não creem no que Ele escreveu, como crerão no que eu digo? Para entender toda a Escritura, para entender os ensinos das Escrituras, você precisa conhecer Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, e toda a Escritura precisa ser interpretada à luz de Jesus Cristo. E uma outra coisa, um segundo ponto, é que quando Deus revelou a sua palavra, quando Ele inspirou homens, nós temos que entender que Ele não fez isso de forma, Ele não psicografou. Sabe aquele negócio que o Espiritismo muitas vezes traz, né? Que a pessoa fecha o olho ali e começa a escrever e Deus vai ditando. A Bíblia, meus queridos, não foi ditada. Por isso que os princípios de contexto, de saber quem é a pessoa, por que foi escrito, porque a humanidade do autor está no texto bíblico. Para mim, queridos, isso é lindo, belo. Para mim, acho que a grande beleza, a vida na Bíblia é isso. Você lê, você conhece as Escrituras, você consegue perceber a maturidade espiritual ao longo do desenvolvimento das Escrituras. O conhecimento que o povo tinha num tempo que depois tem mais aprofundado depois. Tudo isso está nas Escrituras. A humanidade do autor bíblico, ela pode ser percebida por nós. E ela não só pode ser percebida, ela precisa ser percebida para que nós possamos entender
a palavra de Deus. Existem alguns exemplos a respeito disso que eu poderia dar para os irmãos aqui. E eu vou dar um que eu já dei aqui na igreja, porque é o melhor. Não tem outro melhor do que esse. Existem outros, mas esse é muito bom. Eu queria que agora então colocasse aquele texto. São dois textos bíblicos. 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. Dois livros da Bíblia que contam a mesma história. No livro de Samuel, capítulo 24, verso 1, diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. E a mesma história contada no livro das Crônicas diz que Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. Nossa, está escrito completamente errado ali, foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um recenseamento do povo. Queridos, e agora? Isso aí, para muitos, é um prato cheio, aqueles que criticam a Bíblia. A Bíblia tem um monte de erros, a Bíblia entra em contradição, e esse é um dos principais textos que causa confusão na mente de muita gente. E para mim, queridos, é um dos principais textos que me faz amar as Escrituras Sagradas. É lindo ver o que Deus está ensinando através disso, que num primeiro momento é uma discordância, mas não é. Porque o texto de Samuel está atribuindo a Deus o que foi feito com Davi, incitar Davi, levar Davi a fazer o censo. E o texto de Crônicas está atribuindo a Satanás a mesma atitude. Ora, foi Deus ou foi Satanás? Eu já falei isso aqui na igreja muito tempo atrás, alguns já vão saber do que eu estou falando, porque já me ouviram falar. Na sala de doutrina, quando eu falo sobre a palavra de Deus, eu uso esse exemplo também, porque é o melhor exemplo. Então eu sei que muitos irmãos aqui já sabem, mas eu sei que também muitos não sabem. E eu sei que esse tipo de coisa assusta muita gente. Mas vamos lá, lembre-se, a Bíblia não foi psicografada. A inspiração dos autores da palavra de Deus foram feitas dentro de um contexto, e a sua humanidade pode ser percebida. O texto de 2 Samuel foi escrito mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, da vinda de Cristo Jesus. Pode ser um pouco mais do que isso, um pouco menos disso, um pouco difícil de datar. O texto de 1 Crônicas foi escrito mais ou menos também 300 anos antes. Então a gente tem aqui uma lacuna muito grande entre um texto e outro. De tempo, né? Entre um texto e outro, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente tem ali, se fosse trazer para o nosso tempo de hoje, o Brasil não teria sido descoberto ainda, né? Você para pensar, né? Então é bastante tempo, o mundo havia mudado completamente. E no contexto do povo de Israel, ainda mais. O texto de Samuel, escrito quando a história está acontecendo ali, naquele momento da história. E você consegue perceber, se você ler o contexto, ler tudo o que aconteceu, esse censo de Davi não foi bom para o povo, não. Foi um momento de soberba de Davi, um momento onde Davi, ele quis se achar ali o cara bonzão, entendeu? E aí contou os cavalos que tinha, os soldados, o exército, para mostrar o grande rei que ele era. E isso não foi bacana, não foi legal. E o próprio povo percebeu isso. Agora perceba que o texto bíblico está dizendo que Deus irou-se contra Israel e incitou Davi a fazer uma coisa errada. É possível isso, à luz do que você conhece das Escrituras? À luz do que você conhece de Jesus Cristo? Vamos tentar pensar num princípio muito básico de interpretação. Deus pode incitar um servo dele a fazer uma coisa errada para prejudicar o povo? Deus não faz isso, queridos. O fato é que há um amadurecimento espiritual do povo. Este reino se dividiu depois de Salomão.
esse reino de Israel, ele entrou em decadência. No reino dividido, as pessoas se afastaram do Senhor completamente, começaram a adorar outros deuses. Você tinha reis terríveis que levaram o povo de Israel à idolatria. Alguns retomavam para servir ao Senhor e logo depois caíam. Isso foi gerando uma falta de identidade, uma perda de identidade do povo, uma espiritualidade completamente ferida e distante daquilo que Deus queria, que culminou no exílio babilônico. E esse povo, a terra que mana leite e mel, que foi dada por Deus de forma milagrosa, o povo perdeu aquela terra, foi levado exilado, sofreu muito por isso. Este povo depois retorna para a sua terra em partes, templo destruído, muros destruídos. Depois nós vemos a história, Esdras, Neemias, reconstrução dos muros do templo, parte do povo voltando, um recomeço, uma recontagem da história, do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, de que por que o povo tinha chegado naquele momento, por que tudo isso tinha acontecido. E o livro de Crônicas, o primeiro e segundo livro das Crônicas, ele tem exatamente este objetivo. Por isso foi escrito muito tempo depois. É o povo que tinha sido exilado, são muitas gerações depois desta época tão grandiosa do reinado de Davi, de Salomão. Crianças, jovens, adultos, que haviam se esquecido do que Deus de fato havia feito e o que esse povo significava na história de redenção. E essa história então é recontada. E quando essa história é recontada, existe a percepção espiritual de que Deus não incitou Davi a fazer uma coisa errada. De que naquele momento Satanás levantou-se contra Israel e usou Davi para fazer uma coisa que desagradou ao Senhor. Queridos, isso é lindo. Deus fez questão de, na inspiração, colocar esses detalhes para que nós possamos entender todo o texto bíblico. Por isso a Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Por isso a Bíblia precisa ser compreendida à luz do seu contexto. Porque sem isso as pessoas pinçam coisas das Escrituras que causam grande confusão. E a Bíblia não é para trazer confusão, a Bíblia é para revelar, para elucidar quem é Deus e o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Portanto, é importante saber que ela não foi psicografada e que você precisa sim se atentar para o contexto, para como ela foi escrita. É muito importante. Terceiro ponto que eu queria falar para você é que a Bíblia, ela precisa ser um alimento sólido e não um leite materno. E eu vou explicar isso para você. Leia comigo Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Um princípio muito interessante da palavra de Deus neste texto de Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Existe um princípio bíblico aqui muito interessante, que às vezes a gente até se confunde um pouco a respeito disso. Já ouvi alguns pastores falando sobre isso, eu acho realmente muito interessante. Tem essa coisa, né, de a gente falar, quando a coisa é superficial, fica no leitinho. Quando a coisa é mais densa, né, mais profunda, aí é alimento sólido. O leitinho é coisa fraca. E o alimento sólido é que traz sustância. Na verdade, o conceito aqui não é bem esse. Porque o que é que tem de fraco no leite materno, no leite da criança? O leite da criança tem tudo o que uma criança precisa, né? Aliás, pensa num negócio que é bem nutritivo, é leite materno, não é? O leite ele tem nutrientes, tem substância no leite.
Mas o leite da criança está pronto, a criança não tem que fazer nada. Ela só vai lá, mama e acabou. A mãe produz no seu corpo, a mãe produz o leite e passa para a criança, pronto, ela não tem que fazer nada. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Experiência nenhuma. É alguém que recebe pronto. Consegue entender isso? Isso é importante. O alimento sólido é para adultos. No contexto aqui, principalmente, caça, pesca, para pensar. Tem que produzir o alimento, tem que plantar, tem que colher, tem que limpar, tem que lavar, tem que cozinhar, tem que mastigar, tem que engolir. O organismo precisa processar, é coisa de gente grande, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queridos, existe um grande problema no mundo hoje, e eu digo isso para você, é impressionante. Você tem a Bíblia, está aqui, tá? Você tem a sua, está aí no seu tablet, alguma coisa. Mas a grande maioria das pessoas só bebe o leitinho da mãe. Conhece a Bíblia pelo que o pastor fala, pelo cara da internet, pelo que o professor da escola dominical fala, vem na igreja, ouve o pastor falar, é só leite. Você precisa ler você precisa estudar você precisa pegar textos que são difíceis e pedir e orar ao Senhor, pedir a iluminação do Espírito Santo do Senhor para entender e compreender. Você precisa ter uma experiência com as Escrituras de um adulto. Isso exige de você discernimento, constância. Isso exige de você trabalho. É a palavra de Deus. Você não é mais uma criança. Você não está ali tomando o leite que a sua mãe dá para você pronto. Ainda que ele seja nutritivo, ainda que ele possa alimentar você, mas Deus tem para você muito mais do que isso. E a Bíblia precisa ser alimento sólido para você e não leite materno. Seria muito fácil para mim, como pastor, levar você a acreditar que você vai conhecer a Deus e as Escrituras somente a partir daquilo que eu digo. Acredita em mim que eu sou seu pastor, faz o que eu mandar, porque se não fizer Deus vai castigar você. É muito fácil eu dizer isso para você, mas isso não é o projeto da Bíblia para você e nem para mim. Você tem acesso às Escrituras, o mesmo acesso que eu tenho. Tem muita gente que acha que o pastor vai para o seminário, estuda 4 anos e sai de lá plenamente apto para sair ensinando, Conhece tudo da Bíblia. Queridos, quando eu saí do seminário com 4 anos de estudo, aí que eu saí, meu Deus, agora que eu não sei nada mesmo. Aí que eu fui ficar preocupado e vi que eu tinha que estudar mais e conhecer mais e aprender mais. Primeiro para minha edificação, primeiro para o meu conhecimento, para o meu relacionamento com Deus. Coisa que todos nós temos que buscar. A Bíblia, meus irmãos, está aí para você. Para de pegar a coisinha enlatada pronta. E olha, o conceito aqui é bem interessante, porque não está errado o leite, é nutritivo. Ouça mensagens. Pastores, mestres, podem vão ajudar você a entender e a compreender, mas onde está o seu esforço? Onde está a sua caminhada com o texto bíblico? Eu queria que a gente fosse partindo para o final aqui pensando nisso. Você tem uma caminhada com esse texto? A Bíblia, ela de fato faz parte da sua vida. Quantas vezes você leu as Escrituras? A grande maioria dos cristãos nunca nem leu toda a Escritura. Como que pode isso, queridos? Você precisa ler, você precisa estudar. Ela é viva e ela ensina e ela fala com você. Por que quando a gente lê o texto bíblico, muita gente fala isso, quando eu leio de novo, Deus fala coisas diferentes. Principalmente porque quando você lê, você aprende, ela muda você.
ela traz amadurecimento espiritual para você, e quando você vai ler de novo, a sua maturidade já é outra, o seu entendimento já é outro, o seu relacionamento com Deus já é mais profundo, e você está apto a entender outras coisas, a aprender outras coisas, e esse é um ciclo que não termina nunca, até que vamos estar com o Pai, e vamos vê-lo face a face, estaremos com Ele. Por isso a Bíblia é viva, porque à medida com que você vai lendo, você vai aprendendo, e você nunca deixa de aprender, e isso, queridos, é sobrenatural, através da iluminação do Espírito Santo para nós. Você se lembra da última vez que a Bíblia foi útil para você? Quando nós lemos o texto de 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Responde essa pergunta para mim. Pensa na sua vida, pensa na sua semana. A Bíblia foi útil para você essa semana, para alguma coisa? Porque se ela não foi útil para você, para alguma coisa nessa semana, é porque você não buscou a palavra, porque você não está dedicando o tempo que precisa para essa palavra. Quando a Bíblia foi útil para você, para ensinar, para repreender, para entender, para aplicar, para corrigir alguma atitude sua? Ela precisa ser útil para você. Ela precisa ser útil. E às vezes ela só é útil através da mensagem do pastor. E você sai daqui hoje falando assim: hoje a Bíblia foi útil. O pastor pregou uma mensagem muito boa e Deus falou ao meu coração. Graças a Deus por isso. E aí você vai para casa, passa a sua semana e espera o próximo domingo para que ela seja útil para você de novo. Querido, não faça isso. Saia do leitinho. Debruce-se nessa palavra. Eu quando estava agora à tarde pensando sobre isso, e eu sempre que prego um sermão, eu preparo esse sermão primeiro para mim. E agora, revisando à tarde e preparando esses slides, eu me fiz essa pergunta. Será que eu me lembro a última vez que a Bíblia foi útil para mim? E aí eu estava lembrando que ela foi útil para mim hoje de manhã, de uma forma bem prática. Eu não vou contar detalhes aqui porque não posso, mas uma pessoa me procurou hoje pela manhã, querendo conversar comigo, vivendo uma situação muito difícil, muito complicada. E ela sentou na minha frente, começou a expor aquilo, e ela estava emocionada, e era difícil para ela dizer e falar o que ela estava falando. E a gente, na nossa humanidade, quando vai ouvindo histórias assim, eu sou pastor, eu não sou diferente de você, a gente vai pensando: meu Deus, que coisa, e agora? O que eu vou dizer para essa pessoa? O que eu vou falar para essa pessoa? Como eu posso ajudar essa pessoa? E ela falou, e ela expôs a situação. E quando ela terminou, eu parei, olhei e pensei, me veio à mente um texto bíblico. E aí eu citei o texto bíblico para essa pessoa. E eu falei o que aquele texto bíblico dizia, o que significava aquele texto bíblico. E essa pessoa enxugou as suas lágrimas, olhou para mim e falou: pastor, que alívio, muito obrigado por essa palavra. Queridos, não fui eu, foi a Bíblia. Não fui eu, foi a Bíblia. E ela saiu feliz daqui, com um desafio grande pela frente. Nós conversamos sobre isso, mas saiu feliz daqui. Porque eu, pastor Tomás, sou muito bom e consegui mudar a realidade dela. Não, queridos, eu sou igual a você. Eu me lembrei de um texto bíblico. Por que eu me lembrei de um texto bíblico? Porque eu leio a Bíblia, porque eu conheço a Bíblia. E ela me foi útil para que eu pudesse ensinar uma pessoa hoje. A Bíblia é assim. E se você tiver conhecimento da palavra do Senhor, ela vai ser útil para você todo dia, em toda decisão, diante de toda situação da sua vida. Ela vai ser útil para você, e ela precisa ser útil, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos aptos e plenamente preparados para a obra do sacerdócio universal de todo crente, do testemunho do Evangelho de Jesus. A palavra é o nosso fundamento, e o Espírito Santo de Deus nos ilumina para entender esta palavra. Desafio você, como já fiz inúmeras vezes aqui na igreja: leia a Bíblia,
Leia, meu irmão, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, conheça as Escrituras, dedique-se às Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lê o Salmo 119 todinho, você vai ver lá que lindo salmo, todinho ele dedicado à palavra de Deus, à instrução da palavra de Deus. Tenha no seu coração prazer em meditar dia e noite nesta palavra. Salmo 1 começa falando sobre isso. O meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu medito dia e noite. Paulo fala sobre isso, sobre o prazer dele de meditar na palavra de Deus. Josué fala no capítulo 1 do livro, quando ele está falando sobre a instrução, né? Ser forte e corajoso. Ele está dizendo, Deus está falando para ele. E Deus fala para Josué: e medite nesse livro, dia e noite, não se afaste dele, não desvie dele, nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ser bem sucedido em tudo aquilo que você for fazer. Está lá em Josué, diante daquele desafio enorme, conduzir aquele povo, suceder Moisés, um grande líder, e agora o que eu vou fazer? Deus, vem cá, Josué, eu vou ensinar para você o que você tem que fazer. Primeiro, calma, seja forte e corajoso, estou com você. Medite nessa lei dia e noite, conheça essa lei, não se desvie dela, nem da direita nem para a esquerda, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. É a mesma coisa para mim e para você. Conheça a lei, conheça a palavra, conheça a vontade de Deus expressa na palavra, medite nela dia e noite, porque toda ela é útil para você viver a sua vida, e vai ser útil para você tomar decisões todo o dia da sua vida. Queria que nós orássemos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, que é viva, eficaz, a tua palavra santa, que foi aqui lida, Deus, e explicada, ainda que numa pequena parte, Deus, mas uma parte significativa, que nos mostra que nós precisamos ter amor por ela e dedicação, buscarmos, conhecermos, entendermos a tua palavra. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, e orando no nome de Jesus, agradecer pela iluminação do teu Santo Espírito, porque o teu Santo Espírito fala conosco, age no nosso meio, e nos habilita a entendermos e compreendermos a tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por isso. Obrigado. Tua palavra, vida abundante, como nós cantamos hoje no nosso culto. Deus, que o Senhor não permita que meu irmão, minha irmã aqui, que ouviu esta mensagem, saia daqui, Deus, e de forma prática haja, sem ler a tua palavra, sem buscar mais a tua palavra. Ajude-nos, Deus, a olharmos para o nosso tempo. Ajude-nos, Deus, a olharmos para a nossa agenda. Ajude-nos, Deus, a olharmos para as nossas prioridades, Pai, e entendermos que precisamos priorizar aquilo que é fundamental, e a tua palavra é fundamental, para que, Deus, estejamos aptos a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que testemunha e testifica do Senhor, uma vida que mostra quem o Senhor é. Usa-nos, Deus, usa a tua igreja, dê-nos valor pela tua palavra. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, cada professor aqui da escola bíblica dominical, que tenham também, Deus, da mesma forma este zelo, para durante a semana prepararem com carinho, com entusiasmo, lendo, relendo as lições, para apresentarem aquilo com o coração grato diante do Senhor, expressando aquilo que primeiro aprenderam para si, para serem transmitidos aos irmãos, para que nós tenhamos momentos de ensino aqui que sejam memoráveis para nós, para as nossas crianças. Deus, ensina a criança no caminho que deve andar, a tua palavra é o caminho, que os pais tenham, Deus, a habilidade necessária para serem os grandes professores da tua palavra em casa, todos os dias, e que na nossa igreja, Deus, nós possamos ter um ministério infantil que seja voltado para o ensino da tua palavra, hoje e sempre. Mas isso precisa começar em casa, nos nossos lares. Ajuda-nos, Deus, a valorizarmos a tua palavra, e perdão, Deus, se falhamos nisso muitas vezes.
perdão, Deus. Nós precisamos da Tua palavra e é nela que nós encontramos a direção e a orientação. Ela é o alicerce. Ela, Deus. Obrigado pela liberdade que nós podemos ter. Tantos lugares no mundo, Deus, não conseguem ter acesso à Tua palavra. É difícil fazer chegar. Precisam ler escondidos, correm risco de vida para isso. Deus, eu, meu irmão, minha irmã, nós aqui, Deus, podemos fazer isso com toda a liberdade. Me ajude, Deus, a valorizar isso e a desfrutar disso, Pai, porque a Tua palavra é útil, Deus, para nos ensinar, nos corrigir, nos ensinar a justiça de Deus e nos habilitar para vivermos a vida que agrada o Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de pensarmos nisto nesta noite. Ser com esta igreja, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.